Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e esse vídeo aqui é para falar de paciência. Diferente do que a variabilidade da ecorressonâncias, da oralidade e dos tons de renderizar sentenças de valores para paciência, a contração que desorganiza isso está bem atrelada ao ambiente. E aí, o que desnivela toda essa paciência é a confiança. Então, esse vídeo ele vai falar da paciência, mas também do que desconecta o sentido da confiança, né? E aí a confiança, ela ao mesmo tempo sofre toda esses desencontros de razões, porque cada ser conjura o seu ser e o seu estar sobre alguma adequalização de frequências do meio. E aí, nesses desaportes, a reversão que eles vão entregar dessas transduções colinérgicas vão ser a amostragem de confiança que concerne neles apresentar modelo de vetor, modelo de equilíbrio e desamparo de protensão. Existe um processamento que desprotesta e intercede pelos seres, que é a inversão dessas frequências sobre um apontamento, um valor. E aí, nesses valores, os seres humanos eles são domesticados por programação. Então, todo ser humano ele está ascendiado no meio. E ele está sempre... O que não aparece estar, ele está em processo de estar, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está em escala de confiança. Ele está procurando retrovisões dentro de si mesmo para entender, gerenciar essa colinergia, para encontrar a ressonância que vai desafirmar equilíbrio vetorial. E aí o que acontece? Acontece que a gente desfacela toda essa colinergia entre as contrações que apreendem esses lados de colinergia, né? E aí nós selecionamos de todas as bandas que climatizam o meio, a banda que vai nos servir. E aí dessa banda, quando a gente encontra a confiança, a gente começa a desencontrar confiança em outras bandas e consegue teletransportar entre as bandas. E aí, quanto mais banda você atesta e toca no meio, mais você consegue forças motrizes de mudanças de bandas. Só que essas bandas nos meios são bandas de artificialização protestadas, ou seja, são forças que interferem nas constantes de vibração, de desequalização. Então podem ser carros passando, podem ser músicos tocando, podem ser pessoas passando. Existem vários tipos de bandas
que interceptam essa colinergia. E até mesmo um pequeno mosquito pode causar e pode ser uma fonte de desbandalizar, ou seja, ser outra banda nessa atmosfera, nessa regência de equilíbrios. Tá. E aí, o que a gente tem nessa versão? Nós temos sempre os aclives e os declives de montanhas, né? Por que montanhas? A gente toda banda, ela antes de passar precisa ser escalada, né? A escala é a adestração, é a adquirir coincidência dessa banda. Coincidificiência é edificar essa banda na contração arteriolar que inflexiona raízes cerebelares por conexão de banda. Então, a minha raiz exterior desafere e inflexiona para achar rima, e dessa rima caminhar percurso de contração, batizando e atencionando a repercussão escalar que vai desencontrar força arteriolar de ergecimento, ou seja, de transportar oxigênio como se fosse combustível. Então, para você controlar, dirigir essa banda, você precisa de desritmalizar ela a partir do conhecimento da rima e das desescalações de rima, porque aí você vai formar um pedal de acesso de oxigênio para essa arteriola ou essas árvores arteriolares que desenvolvem a nutrição de sangue para essas regionais no cérebro. E isso tudo, entre os indivíduos que comparam uns e os outros, isso parece ser mágica. Mas para a pessoa que conhece, isso é insistência. E a insistência faz resistência e apreendimento de comunicação arteriolar. Isso é muito simples de fazer, é só você insistir. E você faz isso. Se você não percebeu ainda, você é uma harmonia, você é uma onda e você causa efeitos de orquestras, porque nem toda a insolação que lhe faz vestir o ambiente por desestimular a partir das suas forças motoras, desapreendem e apressam no meio um fluxo de harmonia. Por mais que para outras pessoas sejam considerados desarmônicas, a sua força, ela vive e é harmônica. Não há nenhuma sombra de dúvida na importância que tem o seu efeito em formação, né? Porque toda nota é harmônica em uma confiança, em um ponto de controle. E quando você tem esses pontos, você tem essa harmonia. Então, tudo que é vivo repreende-se
e desrevela-se sobre a harmonia dessa orquestração. E aí nós temos os pontos de confiança que coincidem com as transparências que dizem acesso em nós. Então, quando a gente reconhece essas harmonias, a gente diz a peça em nós fatiações rítmicas para dizer ok. Ecognifico e corto uma fatia das minhas ecodireções rítmicas do meio, da intelectualidade, para descontrair-me sobre o reconhecimento desse empreendimento harmônico, que é os outros seres, né? Os seres que não me são. Mas quando eu os reconheço por coincidência rítmica, eles acabam me vestindo sobre ecognição rítmica, de impulso e cognição desse pulso sobre a desaceleração arteriolar que me convida sobre apreensão de tempo, carregar-me de nutriente para me subdesenvolver ritmicamente ao status de equilíbrio que eu tenho que dizer para ser estar, mesmo com essas ecofrequências que os seres desarritmificam no meio. E tudo isso que é ignorado pelos seres, às vezes são os problemas que lhes causam um mal, ou as desafinações das suas imposições de ser e querer ser as escolhas que lhes pedem o melhor de si. Quando você permite-se escolher o melhor daquilo que você pode ser, você vira um alto freguês de si mesmo e consegue se concentrar em si mesmo para desenvolver notações de escolhas entre todas essas harmonias que nos banham. E aí você consegue reger e desencontrar reações prediletas. Vou dar um exemplo. Nós temos os instrumentos. E os instrumentos, eles são músculos, né? Eles são músculos e eles dizem conter razões energéticas por ressoar vibrações causadas nessas fibras aqui, ó, que são cordas. As cordas em nós, elas têm vários tamanhos dependendo das utilidades que a gente faz com elas. E você pode nutrir essas cordas e você pode fazer edição de nutrição nessas cordas a partir da significação de que você entende como corda, como fibra, como músculo, a interseção de células. Então, é como se essa corda fosse várias células juntas. E quando você toca em uma célula, você desacela um núcleo de interseção que a rima vai tocar. E o que ela diz sobre essa interseção? Ela diz um desaperto intencional para motivar a partir do reconhecimento sonoro que lhe batiza
um reconhecimento de acontecimento. Porque se você emprega saber de você mesmo, você sabe tudo aquilo que acontece pelas digitações de pulsos que são feitas nessas fibras automotoras em você. Por que automotoras? Porque pela pressão que ela exerce, a pressão que lhe solta causa necessidade oxigenada. Pressões diferenciais. E nutrir e insistir nessas pressões é você fazer o reconhecimento de todo o seu organismo, né? Você ter um feedback de todas as pressões que você trata trabalhando essa impressão ecossignificativa. E aí essa gerência, ela é muito forte e descobra muito de você, porque isso aqui, ó, as razões de escolha e de partição disso são o maior bem que você tem na natureza. Essa é a escritura e é aquilo que você realmente liga. Não, é aquilo que realmente liga você. Bom, mas como aprimorar isso? Você aprimora isso desenvolvendo a elaboração de reconhecimento sobre as estruturas que movimentam. Então, se isso movimenta ou não, cabe a você descobrir. E aí, esse é o homem com a natureza, tentando descobrir o que na natureza desmovimenta ele. E aí, o que desse movimento causa diferença. E o que eu posso trabalhar nessa insistência de diferença para saber quando usar essa diferença e atacar. E desescalar toda essa eco de noção acontecida do meu organismo para o meio em acesso daquilo que eu posso escolher. Porque nem tudo a gente pode escolher, mas a gente sempre está trabalhando para poder escolher. E esse poder de escolher está bem atrelado nessa produtibilidade de sistêmica, né? Você tem um sistema fechado, então uma reação nesse sistema fechado de contrações, a gente tem garantias, só que o número de reações que a gente tem para isso aqui é infinito. Você tem infinito números de adequalizar tons e apreendimentos de razões para nutrir-se. Mas vamos por parte. A confiança, ela vai do reconhecimento, e esse reconhecimento está para a conexão que a gente cria na intelectualidade de desacelerar envolvimentos com as notações de imposição, ou seja, você se impõe e pressiona, e aí você tem notações de reconhecimento dessa imposição, beleza? Só que como a gente tem um sistema, a gente tem peças, e todas essas peças, se elas não estiverem bem encaixadas, elas impedem muito o conhecimento. E aí a impedância causa variação no meio. A gente tem pessoas que têm impedância de conhecer porque existem peças que não estão encaixadas no lugar. Entendeu? E aí,
beleza, as peças elas precisam estar no lugar. A insistência ela deve acontecer e o registro ele deve ter uma liberdade. Por quê? Porque se você aprender o registro, você vai criar uma satisfação, você vai criar uma via de conhecimento onde o conhecimento é uma criação de acontecimentos, de manifestação de conhecimento, porque tudo é uma provisória. Tudo é provisório quando você tem um sistema, por mais que ele seja fechado, por conta das variabilidades tonais dentro dos encaixes. Tá. De utilidade, né? De utilização. Agora, o que a gente precisa entender? Que como a gente tem partes encaixadas, né? A gente tem essa colação dessas peças. Para fazer o envolvimento desse músculo aqui, ó, no sentido desse instrumento com nós precisamos de encontrar razões de desassociação regente, né? E regendo essa associação, né, a gente vai desconhecendo e nos inscrevendo nessa repartição. E a gente vai se inscrevendo aqui nessa repartição. Só que isso aqui, ó, não é à toa. Isso aqui faz vibrar o tampo sobre a energia que lhe despassa aqui, ó. Você tem a energia dessa vibração, é uma energia mecânica, porém ela tem uma razão forte devido à vibração que vocês podem ver que causa na corda sobre esse peso. Tudo parece fácil, mas na verdade existe uma força e um sistema muito grande aqui, ó, acontecendo. Bom, e para finalizar sobre esse lado de instrumento, como a gente tem onda entrando aqui, a mecânica, essa onda ela vai fazer uma cintilação por espalhamento, porque quanto mais distante ela está dessa fonte aqui, ó, que é uma artificialidade, ela espalha. Então ela causa o efeito de espalhamento que distribuir por esse instrumento aqui, ó, porque a corda está grudada nele, né? Você tem a corda grudada aqui e a onda vai distribuir lá dentro. Só que esse instrumento ele pode estar destemperado. O que é destemperado? Quer dizer que ele está com uma variabilidade nas estruturas atômicas dessas matérias. E aí você tem a vibração inconcordante, né? Então você tem uma parte que está quente, uma parte que está fria, uma parte que está muito densa. Dependendo da hora que você pega o instrumento, você tem partes que estão mais rígidas e partes que estão menos rígidas, por conta da temperatura do meio, por conta do tempo de não uso, por conta das adversidades do tempo, né, o intemperismo. E aí o que acontece? Acontece que você pode ser o melhor músico, saber tocar direitinho as notas, mas quando você tocar em um instrumento assim, que não está acordado, ele vai te causar frustração tonal, porque o instrumento ele precisa de acordar também.
E aí, para acordar um instrumento, você precisa de desenvolver uma relação de atonalidade instrutiva, porque você precisa de ter paciência e confiar nessa paciência para insistir nesse acordo e acordar o instrumento. Quando você acordar um instrumento, qualquer raiz que você tocar, você vai ter o preparo e o instrumento vai estar preparado, porque ele vai te cumprimentar, porque ele está acordado. Mas existem músicos que demoram a vida toda para entender isso. E existem pessoas também que demoram a vida inteira para entender que elas precisam acordar a si mesmos. Porque existem várias regiões dentro dessas pessoas. Imagine que esse músculo, isso aqui, ó, é um músculo dentro de você. Sabe quantos músculos existem dentro de você desses assim? Existem mais de 200, só para você ter uma noção. Então é como se a gente tivesse isso aqui pequeno. E tudo isso aqui precisa de gerência, precisa de acordar. Se você não acordar, você não vai ter a resposta que o seu coleguinha tem. Então não é questão de a genética dele, o metabolismo dele, é questão de acordo, o acordo dele, né? O acordo dele não está totalmente vibrado, né? Você tem partes dessa fibra que estão desencontrando, né? Você precisa de trabalhar a afibrilação desse músculo, né? E aí sim você vai ter respostas de condutibilidade e harmonia na carne, que vai desmaterializar a inversão do reino de Deus, ou seja, de usar a natureza em favor de sua harmonia, porque você vai saber cumprimentar adequadamente todas as razões materiais, porque elas vão te causar de acordos lógicos. Você vai saber realmente o que está acontecendo. Você não vai precisar mentir por desacordo de músculos, né? Em trabalho ativo, em célula, em metabolização. Tudo bem? Essa foi uma analogia relacionada ao estudo que a gente vai começar a fazer agora. Porém, essa analogia é muito bem-vinda, principalmente porque a música ela tem poderes desfibrilantes. Porém, cabe a quem escuta discernir da música aquilo que ela promete, aquilo que ela confirma. Então a gente precisa de confiar no poder da música, porque a música vem de semelhanças. E aí, essas semelhanças elas podem nos fazer surpresa ou nos surpreender, nos salvando das nossas improvações gerenciais. Vamos lá então, galera. Vamos cumprimentar as minhas lâminas aqui. E para começar, eu coloquei o título assim, ó: A tempestade das reações de reduções de confiança possível em uma amostragem. Tá. A investigá-lo
de armazenamento de contração desimportar aranha a célula. Sei tocar. Tá. Vamos por partes aqui. Só ver como é que ficou. Beleza. Então, essa tempestade são todas as ondas que estão nas nossas interfaces, né? Você tem em tudo que você vai e vem, você tem interfaces, e essas interfaces elas discoram razões, né? E olha só, aqui a gente tem um ponto de razão, e nessa razão todo o caminho que a gente faz tem as suas tempestades. Só que a gente tem tempestades nos nossos caminhos que são contínuas. Então vamos pôr um K aqui, ó. A gente tem tempestades que são contínuas. Elas são confiáveis. Elas são um meio de resolução, de olhar que o seu organismo diz a passagem, a intersecção de se preparar em busca dessa, por meio dessa constante que é lhe encarada. Beleza? Então a gente tem essa constante, e a tempestade é tudo aquilo que causa contração nessa constante. E todo dia a gente passa por várias tempestades em tudo aquilo que a gente faz. A gente até cria expectativas para essas tempestades, porque a gente tem tempestades boas e más, ou seja, a gente tem tempestades eletropositivas e eletronegativas. E aí o que isso diz aqui nessa constante de contração? Essa constante de contração, ela está assassinada em você. Ela está bem arranjada sobre a sua contração de escolher partida. Agora, tudo aquilo que causa a tempestade vai criar nesse meio uma deondulação positiva e uma deondulação negativa. Ou seja, vai causar contrações tempestuosas. E aí tudo isso vai desaprovar reações que eram imprevistas em você. E aí você pode ter reações positivas ou reações negativas, né? E tudo isso aqui, ó, todas essas reações causam reduções de confiança. A corda que a gente tende a desenvolver em uma passagem, né, a afinação, está elevado a essa constante. Então a gente se prepara para a constante, e aí a gente sempre pega os pontos antepassados que já fizeram desconstante para nos preparar com um limite um pouco maior dessa passagem. Por quê? Porque isso tira a nossa sobrevivência, ou seja, a nossa expectativa de passar, e a gente quer continuar passando, entendeu? E aí, olha só, quando a gente tem essa imprevisibilidade, ela apreende, porque essa face aqui, ó, ela fica armazenada. É como se fosse uma nota em nós que nós não conhecíamos. E opa, isso aqui vira um dígito de artificialização, porque batizaram por intersecção da constante do meio. E essa constante do meio são tudo aquilo que morre no meio, né?
está morto, que já está apreendido, que já é constante, que se confia de você por essa via. Tá. E aí essa amostragem aqui, ó, vai causar uma reação de dissolução, porque você vai buscar dissolver essa reação, essa imagem dessa reação nos seus versículos. E você vai dissolver isso, e isso vai virar nutrição. Mas a nutrição cognitiva. É cognitiva. Uma vez que você vai operar toda a deondulação dessa tempestade para se preparar para possíveis novas tempestades como essa, que mexeu e desenvolveu, ó, reduções ou até mesmo contrações no sentido da constante, né? E aí essas contrações, elas fizeram assim, ó, desenvolveram ondas novas. Então, ó, você tá de onda nova comigo, ó. Você tá de você tá de tempestade nova comigo, você tá de sal ou açúcar a mais do que eu esperava em passar nesse meio. Bom, e aí o que isso nos leva? Nos leva a uma certa desqualidade de confiança, que vai buscar dissolver e construir confiança. Então você vai buscar construir proteínas sobre essas inconstantes, sobre as inconstantes. Desse meio. Porque o que a gente quer é fazer a nossa sensação passar, né? A sensação, ela quer passar e ela não tá nem aí pra nada. A sensação, ela nasceu assim. Ela nasceu para não estar aí para nada, só para ela mesma. Essa é a sensação. E nós somos apreendidos pela sensação de segurança. A gente tem um imã para a sensação de segurança. Então, tudo que nos é mais seguro é um atrativo. Porém, quando a gente pratica se afastar da confiança e se sentir seguro, a gente cria elos de albuminações, figurinhas de reações que desentalham confiança, mesmo longe das fontes que repartem no meio segurança. Que fontes são essas? São a luz, são pessoas. Quer dizer, todas essas fontes, elas variam, né? São passeio, no caso. Essas fontes aqui são variáveis, variam. Então nem vou colocar aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó, fontes de variação. Porque dependendo da temática, elas vão variar, né? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe a investigalho. E o que é isso, investigalho? É as nossas contrações buscando coincidência no percurso que nos diz a segurança fixar
né? Fixar uma resposta, sabe? E aí, nesse investir galho de armazenamento, de contração, desimportar a aranha à célula, você vai aprender os seus tomos musculares a partir das contrações que você precisou armar, né? O que é armar? Armar é você fazer contrações. Armar é você fazer contrações no sentido da passagem, né? Por exemplo, você tem um caminho, e aí nesse caminho tem um obstáculo aqui, ó. E aí você armar é você parar antecipando o obstáculo e desenvolver o desvio, né? Então, armazenamento é você aprender sobre os tempos de desvios, né? Então, aqui, ó, o investigar é você desinvestir matematicamente a colinergia para as contrações que você vai precisar desenvolver nos obstáculos que vão serem nutrição cognitiva nessas constantes que você já tem túmulos musculares para poder investir. E aí, ao invés de você ficar despreparado, você vai coletar e ficar o mais preparado possível para essa tempestade, né? Então a gente está sempre se elevando para as tempestades conhecidas, para caso surja algum dado diferencial, a gente acolha e digira ele para a célula, ou seja, para a anotação de sei tocar, de reconhecer e ecognificar antecipadamente o investir de controles para desviar, né, para fazer o arco de desvio, sem que contudo você seja incrementado de desecognificação, porque você tem uma significação dentro dessa sua resposta de confiança, né? Dentro dessa sua redução. Ok? Vamos lá. A posição de colar a artéria na celebração do evento. Bom, nós temos várias áreas que são fontes de nutrição sanguínea. Várias áreas no cérebro. Imagine que você tem o seu cérebro aqui, ó. E aqui a gente tem o cérebro, né? Existem veias que chegam aqui, ó. E ela faz assim, ó. Ela faz vários galhos de abastecimento de nutrientes no cérebro. A gente pode pegar e ver isso aqui com mais detalhe. Quer ver?
Então essas são as artérias e as arteríolas que levam sangue para o cérebro, né? Vejam bem como que é o desenho, né? E aí, se a gente pegar aqui, ó, arteríolas cerebelares, vamos ver o que a gente vê. Artérias. Vejam só, tudo isso aqui, ó, são desempasses de apressões desviadas, ou seja, a gente tem os empuxos de razões de diferença de pressão nessas áreas. Então, quando você tem o processamento de um dado, de uma sensação em uma região, você causa uma apreensão nessa região, e essa apreensão é notada pela diferença de pressão. Logo, o sangue ele vai ter que precisar discorrer logo para essa pressão. E quando você enche de sangue esse local, você pode pressionar de forma cada vez mais sensível, né, mais reduzida, que o processamento vai acontecer. Então você tem, olha, vejam bem, a melhora de processamento por conexão de chegada de sangue na área de processamento. Externo. Porque a gente sempre está processando o externo, entendeu? Nunca é interno. O interno ele já tem a sua automação. Nosso lado interior tem sua automação, entendeu? Então o preocupante é o externo, que a gente sempre faz as aferências. E para poder fazer esse empuxo, elevar o sangue de forma a encher o vaso e a área receber sangue sobre pedal de processo, existem várias autorizações que devem ser inscritas nos túmulos musculares dessa repartição rítmica. Isso é muito legal. Vamos ver aqui se a gente pega aqui no exemplo, ó. Vamos ver. Bom, isso aqui, ó, é a comunicação de pressão sanguínea.
todo essas moedinhas aqui são exigências, né? São nutrientes que fazem uma eletrocognição, né? Uma desfibrilação, ou seja, uma comunicação de desfibrilação rítmica por apreensão de quantificação dessas proteínas aqui, ó, hemoglobinas, proteínas ricas em oxigênio. Então, vejam vocês, todos os músculos nossos são inervados e tem essas arteríolas aqui, ó, que dizem arvorecer a elevação de desfibrilações por levar oxigênio quando existe um trabalho de muito processamento. E quem chama oxigênio é a redução de açúcar. E essa redução de açúcares é causada por várias apreensões de processamentos metabólicos, ou seja, a célula ela trabalha de forma motriz e transforma essa açúcar em ATP, em atividade de transdução de potências, né? Olha só, atividade de transdução de potência, ATPs. Olha as ATPs acontecendo nas células neuronais. Isso é o que a gente chama de constelação sináptica, né? Neurotransmissões. Tudo isso é um eco do externo, do lado externo, que nos manda processamentos sensitivos. E a gente acolhe e apreende, situacionando essas sensações como reconhecidas por causa das semelhantes de efeitos que elas causam. Ok? E aí, tudo isso aqui, ó, são universos de processamentos que a gente tem e se assemelham por conjuntos de repartições logísticas dentro desses arteríolas que impulsionam apreensões oxigenadas para dentro desses aportes de processamento colinérgico. Então, existem vários empreendimentos nessas atividades nossas. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Que é muito semelhante. Esse rapaz aqui, ó, sobre o meio exterior, ele está dirigindo sua apreensão colinérgica sináptica, porque toda essa atividade desensibiliza processamento em um córtex cerebelar. Não sei se é o córtex parietal ou temporal, ou os dois juntos, mas existe essa tomada que quando ele está inscrevendo aqui no violino e está temperando o violino, ele está assumindo uma confiança abstrativa dessas apreensões, e essa confiança é declarada pela elevação de processamentos nessas áreas cerebrais. Quando essa região se eleva, os impulsos dessas imposições notáveis, aqui ó, de notações, faz com que esses processamentos eles desacordem sobre o acorde e o acordado instrumento que vibra sobre a frequência apreendida nesses impulsos de elevar sangue
entre as artérias e as arteríolas para essas regiões que estão sofrendo depressões por conta dessa conexão rítmica. Você uniu a rima aqui com a rima aqui, ó. E aí você criou uma camada artificial, um campo de composição dessa artificialização que eleva aos quadros dos túmulos musculares de processamento. Então esse camarada tá aqui, tá em pé, tá tocando, mas às vezes ele está bem lá no universo de processamento cognitivo desse campo de eletromagnetização. E aí a mágica acontece. Só que as pás de aceleração são o arco aqui, ó. Isso, sabe como que acelera isso aqui? Toda a digitação que ele faz aqui, ó, equivale a uma digitação no cérebro. Então olha só, todo o arranque e desarranque que ele faz aqui eleva os túmulos regionais da cerebração fazerem desacordos de desamortecimentos, né? Ou seja, diferenças de apreensões fazem as bombas nucleicas, né? Você consegue fazer, vamos ver aqui, ó, polígono, você consegue fazer com que o sangue chegue como se fosse um acelerador de carro levando gasolina para a bomba de combustão, né? Fazendo a combustão né? E aí você consegue dirigir o cérebro com as mãos. Não só o cérebro, dependendo das tomadas de apreensão cerebral, você consegue fazer as direções de vários outros órgãos por conta das distributivas e dos tempos de acordes. O que é incrível e encantador, né? É cirúrgico. Tá. Então a gente já viu que a gente tem essa aceleração, que quando você morde, né, você aprende, você faz assim, ó, você aumenta a pressão ou abaixa a pressão de elevar oxigênio e nutrientes, né? Nutrientes ao cérebro, que é como se fosse vamos tentar ver aqui, ó, para nós deixarmos mais encantados. É como se fosse isso aqui, ó. Quando o sangue entra, é como se a gente tivesse esses decaimentos. Deixa eu ver aqui. Ver se a gente acha isso aqui.
Então, olha só como é que é a regional cerebelar em processamento sobre a chegada de sangue, né? Só que a gente pode colocar nessas sinapses aqui, ó, a gente pode colocar diferenciais de apreensão, né? O que torna tudo mais perto do real, nesse ambiente material, né? Que é os dados do meio sendo trabalhados no nosso organismo como combustores, né? Só que o que combus é a impressão que nós fazemos contração, elevando eles aos nossos processamentos, como se a gente dirigisse a matéria mesmo, né? Fazendo essa transdução de sinal. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, tá. Cognição de contagiamente. Ah, beleza. Então, o que vai contagiar a mente? Vai ser o arco diferencial que permite a nossa contração de processamento cerebelar dirigir sobre a impulsão, o contágio que admite sangue na arteríola certa e na proporção certa. Porque se você tem o batismo material, você tem a rima e a investida de luz. Quer dizer, você tem várias assimilações, ó, várias assimilações. E essas assimilações são elevadas ao organismo, né? Através da experiência. A experiência faz ecos de rimas utilitárias. E aí, essas rimas, elas passam por... você faz uma estatística de rima para cada partição de controle dado aos pulsos de contato. E aí no corpo a gente tem vários pulsos de contato, ó. O olho já é um, o ouvido é outro, né? O nariz é outro, as mãos, a boca, né? E aí você tem várias superfícies de contato. Cada superfície dessa digita a mesma rima, porém em córtex diferentes, né? Ou seja, porque cada plano desse leva a uma região do cérebro. Então, só que dependendo dependendo da pressão apreendida nessa subliminação de partições lógicas divididas pelo meio, você vai ter
você vai ter um resultado diferente nessas regionais. Imagine você, ó, todas essas regionais têm portas de sangue. Só que quando você tem o sistema sanguíneo circulatório trabalhando ao mesmo tempo que o sistema nervoso, você tem a tempestade nervosa de sinapses desassimilando a proporção que chega primeiro dentro dessas autoritárias transduções de sinais, né, dentro dessa colinergia do todo. Então tudo isso aqui, ó, todas essas pás de pressão do homem vão dizer contagiamente a ecognição que lhe assente um acorde. Então você vai ter sempre acordes aqui no cérebro. Então vamos anotar aqui, ó, acordes no cérebro. Então por isso que a gente precisa fazer os acordes no cérebro, porque tudo isso é um trabalho matricial de experiência motora com a matéria e calibração dos circuitos apurativos, pois eles permitem a desfibrilação escalar das regiões. E aí isso acorda regiões e coloca elas em processamento de sensações a ponto de ganhar cada vez mais gerência de entrada de sangue por impulso de se importar com essa conexão. Então a pessoa ela precisa de se importar, porque importando ela vai se encordar. Importar é se acordar. Encordoar, afinar. Então essa área você vai ter que instalar nessas áreas um ponto e vai ter que ligar esse ponto em outro ponto. E isso é o que a atividade faz, ó. A atividade faz você sair de um ponto e ir a outro ponto conduzindo essas atividades, né? E aí sempre a gente tem a constante que você tem aperfeiçoando. E aí essa constante, sempre que você faz, ela pode mudar o valor constancial. Porém, a performance faz preencher constantes e fazer isso daqui, ó. Apreensão de confiança dentro dessas contrações, ou seja, você cria limites aqui, ó, seguros, entendeu? Cada vez você se encontra mais seguros, mais ourinhos dentro dessa contração de ejeções de sangue no cérebro. E aí imagine que isso aqui é o cérebro e aqui, ó, entra sangue e aqui o sangue vem aqui, ó, e bate aqui e espalha para cá e para cá, ó. Então a gente tem a entrada de sangue e o chuveiro de sangue. Quando você conhece a si mesmo e os movimentos de entrada, você consegue controlar as pás que vão entrar e até mesmo instalar pás de freios, né? Que
que são contrações de entrada, né? Isso é muito doido, muito legal. A disartéria fixa na razão exigente de ativalidar pedal de aceitar raciocinar a ação. Tá, agora a gente vai falar da instalação operária, que desmonta razões de força em raízes percutivas de sangue para desinformar sabor pela predileção que a sensação do meio escolhe por conexão de encontrar maior adestração para as vias exigidas. Tudo isso são os gastos, né? O que fala isso são os gastos. Gastos elevam créditos, ou seja, anabolizam a química por trás do metabolismo celular. E aí faz a adaptação de chegada de sangue. E isso é uma ciência muito legal, porque essa adaptação de chegada de sangue, ela coloca ela eleva a habilidade da fibra. Nossa, isso é muito legal. Essa elevação da habilidade da fibra, ela consegue deixar melhorar a qualidade da conexão de sangue para o processamento de razão motora, né? Então você melhora a injeção. E aí isso é tudo a exigência, né? É uma configuração que desinscreve do ser sobre o raciocínio que ele passa construindo foco e exigência nas suas atividades, porque isso é trabalhar artérias, né? Isso é trabalhar os seus eventos fisiológicos sobre a metabolização de que apreende você nesses sistemas, né? E olha só, gastos elevam créditos. Não, deixa eu ver aqui, ó. Instalação operária que isso aqui foi o que eu escrevi agora, né? Deixa eu ver aqui. Gastos elevam créditos. E aí, o que eu posso mostrar para você sobre essa elevação? Eu tenho vídeos falando sobre paciência, mas o que eu posso mostrar é isso aqui, ó. É esse sistema aqui que a gente tem, a caixa registradora. E esse sistema, ele é uma formulação que nós temos sobre essa estatística de evento comercial, né? Você tem todos os registros a partir
dessa iteração sendo elevada à soma no final do dia, né? E aí no final do dia você tem toda a apreensão que você fez sobre os quadros desses recitais de negociações que você faz ao longo do dia. E aí isso é capital. E esse capital ele se transborda em você por representar aquisições materiais, né? Tudo isso diz a célula. Tudo isso diz a célula por passagem e por tempestade de reação. Confianças constantes, previsíveis e imprevisíveis dentro dessas amostragens. E aí a amostragem que a gente tem aqui, ó, nessa caixa registradora, nos diz o quanto confiantes a gente pode ser e o qual tempestade é no final, positiva ou negativa, dentro dessa resolução cerebelar. Porque quando você instala isso, você desaconecta a contração desses túbulos a essas variações de empreendimentos. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. A gente vai fazer esse acontecimento aqui agora. Porque eu tô achando essa imagem muito pequena. Excelente imagem. Excelente imagem. Nossa, tem muitas imagens boas. Olha, caraca. Então vamos lá. Vamos tentar ver essas imagens agora. Bom, aqui então a gente tem a artéria aorta que traz o sangue de toda a região para o coração, né? Que leva o sangue do coração, que sai do coração para toda a região. Então existe um bombardeamento do coração sobre as necessidades de traçar o sangue. No entanto, essas artérias elas estão sempre cheias. A única discussão desse enchimento é o quanto de nutrientes elas têm nos seus enchimentos. Ou seja, o quão denso está essa viatura, esse sangue. Então a gente vai falar de algo que a gente chama de qualidade sanguínea. Qualidade sanguínea. Então a gente tem a espessura de sangue por moléculas estacionadas. Bom, primeiro vocês têm que ver que os vasos sanguíneos eles são como linhas de metrô, né? Bem desenvolvidos. Olha, a gente tem um sistema muito nobre aqui, ó, com várias distribuições. Ó, distribuição nobre e simétrica, né? Tá, ok.
Então você tem aquilo, uma coisa muito nobre. E aí você tem que os vasos estão sempre cheios. O que diferencia o sangue são dentro desse enchimento existe nutriente e ele é distribuído por diferença de pressão das células. Então, o que chama nutriente do sangue? São eventos metabólicos. Os eventos metabólicos são processamentos celulares por contrações objetificadas. Então existe uma objetificação de contrações celulares que faz esses eventos metabólicos e que chama nutriente, porque sangue tem, só que o que lhe falta é nutriente. Nutriente faz a célula vibrar. Legal? Porque ela fica enérgica, recarrega. Tá, então toda célula ela tem o seu núcleo, que é a bateria. E essa bateria ela gasta por contração celular. E aí, beleza. Continuando aqui, qualidade sanguínea. Você vai ter dentro das forças de empuxo e contrações celulares maiores e menores chamamentos de nutrientes, porque sangue tem, lembrem disso, e nutriente é oxigênio e carboidratos. Ou proteínas especiais. O que chama nutrientes qualificados são produtos metabólicos. Então, você tem o metabolismo chamando energia. Só que você tem o produto dessa energia que diz chamar convidados, ou seja, armadores. Você tem os armadores celular, ou seja, jogadores em fase de intersecção celular. Tudo isso para melhorar a eficiência das contrações desenvolvidas pelos desenvolvedores. Tá, então vamos ver isso aqui na desenho.
a gente tem um músculo de qualquer parte do organismo. Vamos supor que está no cérebro. E aí esse músculo, ele é um computador, ele processa dados, né? E aqui, ó, aqui é o que ele chama e aqui é o que a gente digita. Digita e vai, né? E chama. Então quem digita aqui somos nós. Mas como que a gente digita aqui? A partir do sangue, né? O sangue leva oxigênio, ok. Digita ok aqui. Aí esse sangue ele vai contrair, esse sangue, esse oxigênio que a gente vai digitar a partir da compressão aqui, ó, né? A gente vai mandar aqui, ó, e aí essa área, né, ela vai receber oxigênio, e esse oxigênio ele vai desenvolver energia, vai vibrar aqui, ó, vai mandar energia aqui e aqui, e essa energia vai ser metabolizada. Essa metabolização ela tem várias vias, né? Porque você tem o produto metabólico e o produto colinérgico. Tudo isso vai enviar para o organismo vários desconhecimentos dessa pressão que a gente está digitando. Só que a gente digita tudo aquilo que está no meio ambiente. Existe essa coisa, né? Você está digitando o meio, você está conhecendo o meio ambiente. Ou processando o meio, né? Por mais que a gente coloque algo na nossa boca e esse algo fique dentro da gente, a gente está processando o meio ambiente, entendeu? E esse processamento do meio ambiente, ele está digitando aqui, ó, variações de pressões. Então, o que faz o sangue vir para cá é essa variação de pressão aqui, ó. É se abrir e fechar. Porque você causa uma bomba de diferenciação, né? Como se você tivesse fazendo desentupindo algo, né? É como se você tivesse desentupindo. Então existe um desentupimento. E aí esse desentupimento, o produto desse processamento, ele vai levar colinergia para de processamento para várias vias do sistema nervoso central. Ou seja, ele vai levar a eferência. E essa eferência, ela vai dizer desse músculo, todos os músculos, a rima para todos os músculos envolvidos. Então aí você tem a orquestra, né? Músculos envolvidos. E aí, ó, a rima para todos os músculos envolvidos. E aí essa rima, ela vai ser
proporcional, né? Vai ter a proporcional. Now de empuxo de contração. Contração desenvolvida no meio. Porque isso mantém o equilíbrio motor. E aí esse produto metabólico aqui, ó, que é outra chama, ele vai desenvolver internamente a equalização das funções das funções que estão sendo desidratadas, funções desidratadas. Então, até para conseguir melhor aperfeiçoamento de processamento em uma área, você precisa de dizer organicologicamente, para as outras células, para elas emprestarem esse momento e desfuncionarem ao favor dessa função. Olha que bonito. Desfuncionar ao favor de uma função. Por favor, desfuncione a favor da minha função. E aí isso se chama a neurotransmissão. Comunicação. Não. Isso se chama a endocrinologia. Ou seja, como é que é? Hormônios. Hormônios, ó. Muito legal, cara. Hormônios. Então isso aqui é a endocrinologia. E aqui já é a neurotransmissão, neurologia, né? Que é o colinérgico. E aqui já é a neurologia. Opa. Neurologia. Perfeito? Então tá desenhado, né? E isso aqui, ó, é a cana, ou seja, os vasos sanguíneos. São as câmaras que fazem contração por terem vasoreceptores, né? E essa contração, ela precisa dessa apreensão de empuxo e desse desentupimento, né? Ou seja, dessa apreensão de processamento para poder chamar sangue e nutrientes. Então a gente tem uma alta atividade aqui, ó, nos músculos que apreendem esses conectores, esses vasos conectores. Então precisa de ter uma boa apreensão e uma boa via de distribuição que conecta. E aí você tem, olha só, dentro de uma chegada, a distribuição. Esse é o sistema distributivo. E aí a gente pode ter patologias, né? Mudanças de redimensionação distributiva por conta de adaptações. E aí você tem várias estratégias para melhorar essa chegada de sangue, até mesmo o contorno ósseo por esses vasos. Isso é muito lindo, não é? Vejam vocês, todas as áreas sendo irrigadas, e aí você vê, ó, olha a redução da proporção. Você tem um vaso
com um calibre enorme, com uma pressão menor. Só que quando vem aqui a pressão aumenta, olha, né, por conta da diminuição do calibre do vaso. Então olha só que bonito essa árvore. E aí todos esses engurgitamentos desse cerebelo, do cérebro, não, do cerebelo, são processamentos que já estão em constância, né? O homem desenvolveu, adaptou o seu processamento porque ele encontrou constâncias mais bem desenvolvidas na sua genealogia, né? Na transdução sexual, né? Transdução não, é transmissão sexual de genes, né? Caracteres de genes. Isso é muito legal. Bom, eu acho que por hoje já está de grande tamanho e tomada de conhecimento sobre essas reações. Porque o que diz a confiança para nós é a portaria de chegada de sangue, de oxigênio. Se chega oxigênio, existe segurança para mover. E quanto mais existe essa confiança, mais você adestraciona o pedal de descalibração do vaso, né? Dependendo do ângulo desse pedal, você tem um ângulo de abertura do vaso, né? Vejam só vocês. E aí o legal é que o vaso tá para cá, mas quando você pressiona ele pode ficar assim, e aí depois ele volta para o estado normal como um arco. Ou se for razão de coagulação e adaptação, ele pode se tornar assim. Claro, dependendo da espécie em um meio, né, de processamento de meio ativos, né, que lhe ativa frente aos sintomas que a gente conversou, de segurança e insegurança. E isso é acesso à ação. Isso é aceitocar o ângulo de pedal de receber ou chamar razão oxigenada. Ou isso é desimportar esse arranhar, né? Esse arranhar para nós é isso aqui, é os pedal, é bater no pedal aqui, arranhar é isso aqui, cada vez mais processar. Arranhar é processar esse pedal. E se você ficar sem usar esse pedal, você perde resolução de processamento regional. Ou seja, você perde confiança sobre determinadas rimas e isso acaba causando conflito no seu interior, ou seja, a tempestade dessa improvável reação de habilidade exigida, né? E é homologada. O que você vai fazer? Então você vai precisar aprender, e aprender é você colecionar ou desmontar uma proteína, uma figurinha que vai desaprovar a rima para você desarriscar ou até mesmo orientar sobre angulação coincidente, ou seja, sobre confiança de pedal, de força motriz sobre aquilo que aparenta ser desinconstante e encontrado nesse meio que você intercepta, ou seja, busca razões.
a fisiologia, o funcionamento do organismo é sempre uma caixinha de surpresa, sempre um diamante. É muito lindo. E quando você vê alguém confiante, é mais lindo ainda. Eu acredito que se você vê o seu filho que trabalha com essa confiança, confiando em você, deve ser uma sensação tão incrível que aí isso justifica a mãe ter aquela coisa toda quando seu filho está em perigo. Isso justifica o pai virar outra pessoa, homologar uma outra reação quando o seu filho está sob inconstante tempestade de orientação, né? Então isso desacorda esses desequilíbrios misteriosos que às vezes a gente fica se perguntando, mas por que esse cara tá assim? Será que ele tá traumatizado? O que será que aconteceu? Por que nasceu essa pessoa? Por que existe esse cara? Tudo isso nos diz aos espelhos esses questionamentos e até mesmo nos motiva a calcular imprevistos para poder deshaver os vetores desses autores que desautorificaram-se nas suas raízes, corregenciadoria dessa versão, dessas subversões, dessas adestraversões, e nos ajudam a conviver e saber melhor, distribuindo todo esses reconhecimentos, né? Essas nascentes, essas reações e tudo. Cara, nossa, tô muito louco. Bom, então nesse vídeo a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.